Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um decreto do presidente Jair Bolsonaro criou a Comissão Técnica do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. A deputada Margarida Salomão, do PT de Minas, que tem doutorado em Linguística, apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender o decreto. Ela argumenta que a decisão reduz o número de representantes dos estados e municípios onde são faladas as línguas indígenas. Segundo a deputada, com quem eu converso agora, o decreto também remove a possibilidade de consultorias científicas independentes afastarem a existência de línguas dos povos indígenas que já foram inventariadas. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputada, como vai? Tudo bom, Mariana? Estamos nós aqui outra vez, abrindo a palavra para tratar do que nos parece mais um gesto de exorbitância do poder que deveria ser exercido democraticamente pela presidência da República. A senhora podia explicar um pouquinho melhor como é esse decreto, como ele limita as línguas? Olha, vamos começar pelas línguas. Isso. Porque nós, brasileiros, achamos que no Brasil fala-se português. Na verdade, falam-se 185 línguas vivas. O IBGE até fala um número maior, 283 línguas. Mas vivas, com um grande número de falantes, expressivas de uma população militante, viva, são 185, é o número que os linguistas trabalham. E considere que no Brasil já se falou, quando chegaram os portugueses aqui, falavam-se mais de 1000 línguas. Isso. As pessoas podem dizer, mas isso tem importância? Claro que tem. Se nós nos preocupamos com a diversidade biológica, se nós nos preocupamos com a extinção do mico-leão-dourado, muito mais nós devíamos nos preocupar com a extinção da experiência humana, que significa morte de uma língua. E quando se faz esse tipo de intervenção, que é uma intervenção, vamos dizer assim, bastante costumeira dessa presidência da República contra os povos indígenas, você está aí eliminando a possibilidade de que eles tenham representações que normalmente são os estados e os municípios indicam representantes das populações falantes das línguas indígenas para participarem dessa comissão. E mais importante até do que isso, ou tão importante quanto, é a presença de pessoas preparadas intelectualmente para fazerem o reconhecimento das línguas, a sua descrição. Hoje no Brasil nós temos um grande número de linguistas indígenas, linguistas que são recrutados das próprias populações indígenas para fazerem a descrição das suas línguas. Que eles descreveriam melhor do que ninguém, né? Claro, porque, por exemplo, certamente eu tenho melhores condições de fazer uma descrição do português, que é a minha língua nativa, do que, digamos, um cientista americano, que a fará também. Mas o fará com menos propriedade ou menos insight do que eu mesma, por ser nativa falante de português. A mesma coisa serve para todas as línguas indígenas. Então aqui, Mariana, eu vejo duas coisas graves. Uma é a investida contra os direitos das populações indígenas de defenderem e usarem as suas línguas. Nós hoje temos municípios em que algumas línguas indígenas são consideradas línguas oficiais para a par com o português. Há muitos falantes indígenas que são poliglotas, que falam costumeiramente 3 línguas, a língua do povo do pai, a língua do povo da mãe e mais o português, que afinal de contas, vivendo no Brasil, por uma questão até de sobrevivência, falam português também. Mas abrir mão do seu direito de se expressar, de compreender o mundo, de se comunicar com as categorias, com as formas que a história
secular, milenar, levou que eles construíssem, isso é um direito sagrado, é um direito civilizatório. Então, investir contra esse direito, que é uma coisa que o governo Bolsonaro tem feito, quando, por exemplo, trata de abrir as reservas indígenas para exploração de mineração ou de exploração econômica, tentar rever as demarcações realizadas, tudo isso é gravíssimo do ponto de vista humano. E a outra coisa, que esse decreto do presidente Bolsonaro também agride, é a ciência. É o fato de que há pessoas que estudam longamente e se qualificam para serem analistas. Consultores científicos? Claro, né? Consultores científicos. Então, certamente, essa agressão às ciências, que também tem sido costumeira nos discursos que, por exemplo, descartam a realidade do aquecimento global, né? E outras coisas tantas que... Os dados do INPE, né? Exatamente, os dados do INPE, né? Os dados do censo, que esses dados sobre o desemprego não são bem assim, porque eu acho que não são. Quer dizer, nós agora vamos ser uma nação em que o achismo vai prevalecer sobre a construção da verdade científica, que obviamente, por definição, é uma verdade questionável, mas ela é questionável dentro de um critério que é definido dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. Então, por isso que nós estamos fazendo esse projeto de decreto legislativo para revogar o decreto Bolsonaro, em nome das ciências, para defendê-las, e em nome principalmente dos povos indígenas e do seu direito de se expressarem nas suas línguas nativas. O argumento jurídico seria o princípio da vedação ao retrocesso? Claro, não tem sentido nenhum. Isso, nesse caso, como em tantos outros, nós estamos voltando atrás. Nós, no Brasil, conseguimos, desde o período da Constituição de 88, um processo político que levou à votação, à promulgação da Constituição de 88, a sociedade brasileira se tornou muito mais democrática, tornou-se muito mais generosa, com políticas públicas que são um sucesso na área do desenvolvimento social, na área da educação. O salto que nós demos, as pessoas dizem, mas nós não estamos tão adiantados quanto desejávamos. Mas aí você tem que ver de que ponto que nós partimos. E no Brasil, infelizmente, a nossa formação histórica levou a uma exclusão da maioria da população a direitos tão essenciais como o direito de se educarem plenamente. Então, só agora, no início do século XXI, que nós estamos chegando nesse ponto. Temos uma formação robusta, qualificada, de cientistas nessa área, de cientistas da linguagem, linguistas. Então, eu quero dizer que a Associação Brasileira de Linguística, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguísticas, a ANPOL, movimentou-se no sentido também de que nós trabalhássemos para revogar esse decreto, e nós esperamos que brevemente o presidente Rodrigo Maia venha a pautá-lo para que nós possamos, por fim, em mais um equívoco, em mais um absurdo. No mundo, há lideranças que estão se movimentando para defender os índios brasileiros, porque estão percebendo, enfim, movimentos que não aconteciam antes. Essa é uma causa da humanidade. Até o Papa recebeu o índio Raoni, da etnia Caipó, que ficou conhecido. Esteve aqui recentemente na Câmara. Nos anos 80, junto com o Sting, o cantor e tudo, que criou a Rainforest Foundation na época e tudo, né? A senhora acha que esses movimentos de fora para dentro podem surtir efeito? Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro é absolutamente impermeável a esse tipo de influência. Ele provavelmente as descartará com um palavrão do tipo que ele gosta de usar. Agora, nós outros que entendemos a importância da opinião pública mundial, até para efeitos do nosso reconhecimento, da nossa imagem internacional, do comércio, da disputa que nós fazemos. Nós somos um dos maiores países do mundo, gente.
Então, nós não podemos nos comportar como meninos birrentos. Nós temos que compreender a grandeza do nosso destino histórico e o patrimônio extraordinário que é a nós, povo brasileiro, dado cultivar e gerir, entre os quais essa natureza riquíssima que temos à nossa disposição e também esse patrimônio cultural e linguístico que é um dos mais diversificados do mundo e que é nossa responsabilidade preservar. Eu conversei com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, sobre um projeto que ela apresentou para sustar um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ela, pode reduzir a diversidade linguística dos indígenas brasileiros. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até a próxima!